Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Juliana, eu tenho 19 anos e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história. Eu nasci com uma deficiência chamada diastematomia, onde havia um osso que bloqueava a medula, então poderia acarretar em infecções ou complicações. Quando eu nasci, o médico disse para minha mãe que eu seria tetraplégica, então eu só movimentaria o meu pescoço e os meus olhos. Ele disse também que eu vegetaria numa cadeira de rodas, então teria também uma deficiência intelectual. E ele também disse que eu poderia vir a morrer, pelo fato que eu era prematura. Graças a Deus, eu não sou tetraplégica, eu movimento os meus braços, eu movimento a minha perna esquerda normalmente, porém afetou a minha musculatura da perna direita. A minha perna direita ela sempre foi um pouquinho mais fraca. Com 7 meses de vida, eu fiz a minha primeira cirurgia, que era para tirar o osso que bloqueava a minha medula. Não foi bem sucedida porque eu era muito pequenininha e eu era também muito gorda. Não deu certo. Eu sempre fui um bebê bem humorado, né? Como qualquer outro bebê. Porém, eu não engatinhei. Eu engatinhava de bumbum. Então, eu me arrastava. Eu comecei a andar com 2 anos. Eu comecei a dar uns passinhos. Eu andava sem auxílio de nada. Com 4 anos, eu refiz aquela cirurgia que eu havia feito com 7 meses de vida, que era para retirar o osso, e deu certo. Como a musculatura da minha perna direita ela sempre foi um pouquinho mais fraca do que a outra, a minha perna ela não desenvolvia igual a outra. Então a minha perna direita era 1 centímetro menor do que a outra. Com 7 anos, o meu quadril desencaixou por falta de musculatura para sustentar ele. Conforme eu crescia, o meu quadril ele desencaixava. Então, em 2007, que eu tinha 7 anos, eu cresci bastante e o meu quadril desencaixou. Aí eu fiz uma cirurgia e fiquei 3 meses engessada do peito até o pé. Foi um momento bem doloroso para uma criança que não queria ficar parada. Mas eu brincava, os meus irmãos sempre brincaram comigo, apesar da nossa diferença de idade ser de 7 e 13 anos, os irmãos sempre jogavam comigo, sempre brincavam, então eu não sofri tanto. Claro que foi bem na época do calor, então foi bem sofrido, o gesso custava bastante e foi um pouquinho assim ruim, né? Mas deu super certo. Depois que eu tirei o gesso, eu comecei a andar de andador. E aí eu fui para as muletas e das muletas eu saí e voltei a andar sem nada. Eu mancava um pouquinho pela diferença de 1 centímetro de uma perna para outra. O meu quadril desencaixou novamente em março de 2012. E eu refiz aquela cirurgia de 2007. Coloquei ele no lugar e fiquei 1 mês e meio de gesso. Porém, quando eu tirei o gesso, a minha mãe ela notou que eu não sentava de frente. Quando a gente levanta da cama, a gente tem que sentar para frente. E eu sentava de lado. Eu não conseguia sentar pra frente. Então a minha mãe viu que tinha alguma coisa errada, ela me levou no médico e descobriram que o meu tendão da virilha, ele estava encurtado e teria que soltar. Quando eu fui soltar esse tendão na cirurgia, né, precisava de cirurgia para soltar, quando eu fui soltar esse tendão, o médico descobriu que na verdade o meu quadril ele estava desencaixado ainda. Então a cirurgia anterior, ela não tinha resolvido. Então eles tiveram que encaixar ele de novo. Isso tudo foi em outubro. Nesse espaço de tempo, eu sofri com muitas dores, porque o meu tendão ele encurtou muito. Então eu não conseguia movimentar minha perna direita, pelo fato que doía bastante. Eu fazia fisioterapia, só que não resolvia muito, porque doía demais, eu não aguentava. Em outubro de 2012, eu refiz a cirurgia, como eu disse para vocês, e eu não coloquei mais gesso dessa vez. Eu coloquei uma espuma no meio da perna pra separar, porque como eu era grande já, então o médico não achou necessário colocar de novo o gesso e me fazer sofrer de novo. Então ele colocou somente uma espuma no meio das pernas pra que ela ficasse separada uma da outra e cicatrizasse aonde havia feito a cirurgia. Assim que terminou o período de cicatrização e eu pude fazer fisioterapia, eu fiz fisioterapia e
eu, infelizmente, não consegui sair da muleta, porque eu fiquei de março até outubro sem andar. Então, minha perna perdeu muita musculatura, muita força. Então, eu não consegui largar da muleta. Até hoje, eu utilizo o auxílio das minhas muletas para me locomover. Foi um pouco doloroso. Eu digo isso pra vocês porque para uma criança, porque com 12 anos eu ainda era criança, para uma criança que queria correr, pular, brincar, era um pouco difícil, sabe? Porque eu não estava acostumada em ficar nas muletas, eu estava acostumada a sair delas e voltar a andar. E não foi possível isso, por conta da musculatura que ficou fraca. Mesmo fazendo fisioterapia, não deu certo, assim, a minha musculatura ela não voltou. Só que também um pouco foi culpa minha, porque em 2012 eu não queria usar um aparelho que eu tinha que colocar, que era uma tala, que ela deixava o meu joelho esticado para que eu não dobrasse ele, para eu poder começar a ter força de novo. Eu não quis usar pelo fato que ele era feio. E assim, uma pré-adolescente, de criança para pré-adolescente, eu ligava muito pra opinião dos outros. Então eu pensava assim, nossa, como que eu vou chegar na escola com isso na perna? Todo mundo vai rir de mim, sabe? E hoje eu me arrependo amargamente por não ter usado o aparelho, porque eu poderia estar andando sem as muletas hoje. Então eu fiz fisioterapia por muito tempo. Na verdade, eu faço fisioterapia desde que eu nasci. Desde a minha primeira cirurgia de 7 meses, eu faço fisioterapia sem parar. Só que eu comecei a fazer com uma intensidade ainda maior. 3 vezes por semana eu tinha que ir e fazer a fisioterapia. Como eu tive um problema na coluna, eu também tive escoliose, que é aquela coluna em S. Então, conforme eu crescia, a minha coluna ela entortava. Então, em 2018, eu tive que fazer também escoliose. Coloquei a coluna no lugar e coloquei 18 pinos. Eu não falei a quantidade de pinos das outras cirurgias porque eu não me recordo direito. Mas se eu não me engano, no quadril tem 16 pinos e uma placa. E eu esqueci de mencionar também que eu fiz uma cirurgia em 2007 junto com a do quadril. O médico ele também fez uma cirurgia na minha perna, que era pra a perna esquerda ela parar de crescer. Então ele colocou 2 placas do lado direito, 2 do lado esquerdo, colocou pinos para que essa perna ela parasse de crescer, para que a outra crescesse e acompanhasse o crescimento. Não foi muito bem sucedido, mas se não tivesse feito isso, a minha perna direita ela teria um tamanho, uma diferença ainda maior. Então deu certo, mas não chegou a igualar como o médico esperava. Então, retomando para 2018. Em 2018, eu fiz a minha cirurgia de escoliose. Eu fiquei 6 dias no hospital, por conta que eu tinha que ficar de recuperação no hospital, porque foi uma cirurgia extremamente grande, né? Eu voltei a andar nas muletas no segundo dia e fazer fisioterapia no hospital mesmo. Quando eu saí do hospital, meu pé ele começou a inchar muito. E daí, a gente procurou os médicos e tudo mais. Só que o médico, ele falou assim pra mim, pra minha mãe, que não era nada. Que era só a minha mãe levar a minha cama com livros pra que a circulação, ela retomasse, né? Foi a minha perna esquerda que começou a inchar, tá, gente? A perna que eu ando. O médico, ele não falou, né? Ele falou que era só pra erguer a cama com livros e que ia ficar tudo bem. A gente esperou 2 semanas e não resolveu. A minha perna inchou ainda mais. Então, eu tive uma consulta na onde eu fazia fisioterapia, que era na Lucy Montoro. E a médica, quando viu minha perna, ela me mandou direto pro hospital, porque ela suspeitou de trombose. Eu fui pro hospital e, chegando lá, o médico examinou, o médico do hospital que estava em plantão, e ele disse pra mim fazer uns exames. Eu fiz os exames e foi constatado trombose.
Quando eu fiz a ultrassom pra ver aonde que a trombose tava, ela tava pra cima do meu umbigo. Então, pra chegar no coração ou no pulmão, era um estalo de dedos. Eu não queria aceitar ficar no hospital, porque ficar em hospital, gente, é muito triste, né? Só quem já ficou algum tempo sabe. Eu não queria aceitar que eu ia ter que ficar no hospital e passar por tudo de novo, sabe? E eu ia ter que tomar injeção na barriga, e eu ia ter que sofrer um pouco mais, sabe? Então eu não queria aceitar, mas foi necessário, porque se eu não tivesse ficado, eu nem estaria aqui contando vídeo pra vocês, provavelmente, porque foi extremamente grave. Quando eu fiz a ultrassom, pra descobrir, né, onde a trombose ela chegou, a médica, ela detectou um pino na minha coluna. Quando ela passou a ultrassom por cima, na verdade, o pino, ele tava prensando na minha veia. Então, eu teria que abrir a coluna, tirar o pino pra soltar a veia. E aí, gente, aí que eu não queria aceitar mesmo. Porque, gente, é muito doloroso ter que fazer uma cirurgia. E ainda mais na coluna, né? Na coluna, acho que é uma das piores cirurgias. Porque você tem que ficar se movimentando e é ruim. E aí que eu não queria aceitar mesmo. Eu tive que fazer, eu tive que retirar o pino, porque senão a trombose ela não ia melhorar. E eu fiquei 15 dias internada. Eu fiquei 15 dias e eu devo ter emagrecido uns 8 quilos. Porque eu não me alimentava direito, eu tomava muito medicamento, então isso tirava toda a minha fome. E eu comecei também a ficar um pouco deprimida, porque eu não queria aceitar a situação de jeito nenhum. Depois de 15 dias, eu voltei pra casa e eu tive que tomar os cuidados necessários, que era colocar meia, né? E ainda tomar remédio via oral pra que essa trombose ela sumisse por completo. Eu tomei remédio por 1 ano e meio, até que a trombose ela sumiu por completo. Hoje eu tenho uma trombose antiga, então quando o médico ele passa, ele consegue ver por onde a trombose passou, por onde ela ficou, mas ela não está mais ali, ela já passou. E só, né, que eu tenho que tomar os cuidados, que se eu for viajar por muito tempo eu tenho que colocar uma meia, se eu tiver que fazer alguma coisa eu tenho que maneirar, eu tenho que colocar o pé pra cima e etc. Não faço tudo isso, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, façam tudo que o médico pedir, tá? Coloca meia, toma os remédios e faça tudo direitinho. Eu voltei pra fisioterapia e hoje eu não faço mais fisioterapia. Eu saí da fisioterapia pra trabalhar, porque eu queria algo novo, eu queria algo melhor, eu queria uma vida diferente daquela que eu tava acostumada, que era só de médico, hospital e etc. Eu, na verdade, já trabalhei como jovem aprendiz e também trabalhei em telemarketing e era só 6 horas, mas eu não queria isso. Eu queria algo certo, eu queria ter uma carreira de verdade e eu queria seguir e eu queria ir atrás dos meus sonhos. Então eu comecei a trabalhar 8 horas por dia e eu faço faculdade à noite, eu faço faculdade de publicidade e propaganda. Eu tô no 2º semestre e é isso. Eu vim contar um pouco da minha história pra vocês, de tudo que eu já passei. Eu pretendo começar uma academia ou um pilates pra eu fortalecer a minha perna ou voltar até pra fisioterapia. Eu tenho um aparelho em casa que é um tutor e ele tá com um probleminha, né, porque assim, ele precisa, quando eu sentar ele precisa dobrar e quando eu levantar ele precisa deixar minha perna totalmente reta, não pode dobrar, ele precisa deixar minha perna totalmente reta. Então eu preciso arrumar isso, mas eu pretendo
ficar com ele, né, pra eu ir trabalhar, pra eu voltar a fazer a minha fisioterapia, na verdade, no dia a dia, né, que é tentar fazer a força na perna com o tutor. E eu tenho muita fé que eu vou largar minhas muletas, que eu vou conseguir. Às vezes eu fico um pouco pra baixo, eu fico um pouco triste, porque o que pra muita gente não é importante, como carregar um sorvete na mão, pra mim é de extrema importância e pra mim tem um valor enorme, que era só isso que eu queria, carregar um sorvete na mão enquanto eu ando, ou segurar na mão do meu namorado, andar com ele de mão dada, coisa que eu também não consigo. Mas com fé em Deus, colocando o tutor, eu vou largar as muletas e eu vou voltar a andar vou voltar a andar sem muletas pra eu fazer as coisas que eu desejo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal, deixa o seu like e coloca nos comentários o tipo de vídeo que vocês querem ver pra que eu possa trazer. Mas o conteúdo desse canal sempre vai ser voltado pra ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a se aceitarem e a enxergar o mundo da melhor maneira possível. Eu demorei bastante tempo pra aceitar a situação, pra aceitar que eu sou PCD, mas aceitando é o melhor que você pode fazer, porque você merece toda a chance de ser feliz. Você é uma pessoa normal e mesmo que te olhem como uma pessoa diferente, ou te julguem, ou façam qualquer outra coisa que, tipo, te deixe triste, não se sinta assim. Se ame, se aceite do jeito que vocês são. E não importa como que as pessoas te olhem, como que as pessoas te julguem. É você que tem que se amar. É você que tem que ser feliz. E o julgamento delas não pode fazer diferença na sua vida. Porque as pessoas, elas são preconceituosas muitas vezes, mas você não pode ser preconceituoso com você mesmo. Então, o meu intuito nesse canal é ajudar. Eu vou trazer eu andando em shopping, eu indo pra cinema com meu namorado, mostrando, né, como que é a realidade, mas mostrando também como que é pra gente, assim, tipo, como que a gente tem que encarar, que a gente tem que se amar, que a gente tem que andar e a gente tem que desfrutar da vida, porque Deus deu essa vida pra gente. E Deus fez a gente assim especial porque a gente é especial, a gente não é como os outros, a gente tem um coração diferente, a gente tem uma alma diferente. E não é pela deficiência, é por nós mesmos. A gente é incrível e se Deus nos fez assim, a gente tem que se olhar como uma pessoa maravilhosa que a gente é, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente!